Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é gratuito e ajuda muito este projeto de cultura e liberdade. Finalmente, peço-lhes para colocarem os vossos comentários para dialogarem connosco. Começamos por falar de Portugal e por falar de dois temas candentes desta semana. Um deles é uma afirmação do Ministro da Indústria, Manuel Costa e Silva, de que os portugueses consideram o lucro um pecado. E isso justificaria, eventualmente, segundo a opinião do Ministro, algum atraso de Portugal. Pois eu digo ao Sr. Ministro que ele está completamente equivocado. E que os portugueses não consideram o lucro um pecado. É exemplo disso o facto de ele ser ministro, porque ele é um grande adepto do lucro e os portugueses puseram o Sr. Manuel Costa e Silva no poder. Mas não só o Sr. Manuel Costa e Silva puseram o PS no poder, que é defensor do lucro, de um capitalismo modernizado. Votam também no PSD, que é o segundo partido, num capitalismo mais extrator. Votam ainda no Partido Liberal e no Chega, defensores de um capitalismo extrator. Portanto, o Sr. Manuel Costa e Silva não tem razão. Os portugueses não acham que o lucro seja um pecado. A prova disso é que 90% dos portugueses votaram no PS, no PSD, na Iniciativa Liberal e no CDS, partidos que não consideram o lucro um pecado. Agora, a questão é outra e o Sr. Manuel Costa e Silva sabe muito bem e finge não saber. A questão é completamente diferente. É que os portugueses não gostam do lucro que se põe no estrangeiro, em vez de se investir em Portugal. Se coloca em paraísos fiscais, que vai pagar para o estrangeiro os seus impostos porque são mais baratos. Nomeadamente, as 20 principais empresas, ou 19 principais empresas do PSI 20, que estão cotadas com sede na Holanda e fugiram ao fisco em Portugal. Disso os portugueses não gostam. Já criticaram o Pingo Doce, já criticaram a Sonai, criticam menos outras empresas que não estão tanto na berra, mas os portugueses não gostam nem da fuga de capitais para paraísos fiscais, que é o vulgar em grandes empresas portuguesas, nem gostam da fuga ao fisco como a praticam as grandes empresas e a engenharia fiscal também como elas a praticam. Porque isso prejudica altamente os portugueses. Se o Sr. Manuel Costa e Silva falasse do lucro que é reinvestido, do lucro que é destinado a remunerar o trabalho, muitas vezes extraordinário até, dos empresários, do lucro que é destinado a remunerar o risco, aí esse lucro é bem-vindo para os portugueses. E os portugueses gostam dele. Não gostam é do outro lucro que sai para o estrangeiro, que foge ao fisco, que está, no fundo, a ser uma extorsão, uma apropriação ilegítima da mais-valia que não só os trabalhadores, mas todos os portugueses, de um modo geral, criam. Portanto, o Sr. Manuel Costa e Silva
o senhor está redondamente enganado e é bom que os portugueses percebam como é que pessoas como o senhor os querem enganar, porque eles sabem muito bem que aquilo que os portugueses não gostam é da prática generalizada das grandes empresas portuguesas, nomeadamente das empresas do PSI 20, do Continente, do Pingo Doce, Continente Sonai, do Pingo Doce, etc., de outras empresas que fogem ao fisco em Portugal, fogem ao pagamento de impostos e colocam grande parte da sua riqueza em paraísos fiscais em vez de investirem. Outra questão que se levantou esta semana foi a questão da recusa dos marinheiros do navio Mondego em fazerem singrar o navio. Ora bem, isso levantou uma celeuma terrível, mas mostrou a face de muita gente. Em primeiro lugar, convém dizer que os marinheiros não tinham legitimidade para se recusarem a fazer levantar amarras o navio. Não tinham legitimidade por uma razão, é que se há instituição em que as ordens devem ser cumpridas, é a instituição militar. A não ser que sejam completamente ilegítimas e que constituam atentados à democracia. O que não é verdade. As ordens eram legítimas, vindas de quem tinha poder para tal e não constituíam atentado nenhum à democracia. As consequências destas ordens já teriam de recair sobre quem as dava e não nos marinheiros. Agora, outra questão que se levanta é a questão do almirante Gouveia e Melo. Nós habituámos-nos a admirar o almirante Gouveia e Melo pelo trabalho impecável que ele desenvolveu no combate à pandemia. Ele foi o grande organizador dessa máquina que teve um sucesso enorme, que foi o combate à pandemia organizado pelo Ministério da Saúde. Aí todos estamos gratos ao almirante Gouveia e Melo e todos admiramos a sua capacidade de organização. Mas isso não faz esquecer outra realidade. Não faz esquecer a realidade de que o almirante Gouveia e Melo esteve também um pouco ligado à história dos submarinos. Não estamos a dizer que ele esteve metido na corrupção. O que estamos a dizer é que ele, nesse caso dos submarinos, não teve força para impedir que o negócio se realizasse como se realizou, de modo altamente prejudicial ao país. E agora, percebemos outra coisa. É que o almirante Gouveia e Melo não só se quer candidatar à presidência da República, o que é perfeitamente legítimo, mas aquilo que é mais grave é que ele está a usar o cargo dele como comandante em chefe das Forças Armadas, como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, para se catapultar para a presidência da República. E mais, ele está a acusar o Partido Comunista de ser o fomentador dessa recusa dos marinheiros em levantarem amarras e fazerem circular o navio Mondego. Ora bem, que provas é que ele tem disso? O almirante Gouveia e Melo está, no fundo, a mostrar o seu apego ao poder, a sua vontade sequiosa de poder. E revelou-nos que, efetivamente, o objetivo dele, ao estar no cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, é chegar à presidência da República e chegar à presidência da República, nomeadamente, contra o Partido Comunista. Portanto, o almirante Gouveia e Melo está a desempenhar um cargo com um objetivo pessoal e isso é altamente censurável e isso tem de ser dito e denunciado. Daqui partimos para a questão da Ucrânia muito brevemente. O Tribunal Penal Internacional condenou agora Vladimir Putin por alegadamente raptar crianças da Ucrânia para as levar para a Rússia. Ora bem, eu não sei, nem o Tribunal Penal Internacional sabe se a intenção de Vladimir Putin é levar as crianças para a Rússia definitivamente e impedi-las de terem contacto com os pais e com a Ucrânia.
Como é que o Tribunal Penal sabe da vontade de Putin? Putin pode até ter levado as crianças e isso ser uma forma de as proteger, nomeadamente da morte, de ferimentos graves, da guerra, da fome, porque na Rússia, pelo menos, eles estão ao abrigo da morte, de ferimentos e da fome. E se Putin aceitar no futuro devolver as crianças à Ucrânia e aos seus pais, nada há de censurável nisso. Bem pelo contrário. O que o Tribunal Penal Internacional fez foi defender a propaganda europeia através de uma medida aparentemente judicial, quando no fundo é uma medida puramente política de seguidismo em relação às intenções e aos interesses não só da União Europeia, mas sobretudo dos Estados Unidos da América. Curiosamente, os Estados Unidos da América não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Não aceitaram o Acordo de Roma. E, no entanto, exigem que o Tribunal Penal Internacional condene outros países. Mas eles não. Onde é que estão as condenações dos Estados Unidos, de militares dos Estados Unidos, por crimes no Afeganistão, por crimes graves no Iraque, por crimes na Síria, por crimes, nomeadamente, na Sérvia? Crimes de guerra na Sérvia. O que sabemos é que os sérvios foram condenados, os militares sérvios foram condenados. Mas outros, nomeadamente americanos e europeus, e bósnios, e croatas, e eslovenos, que cometeram crimes, esses não foram julgados nem condenados. Porque o Tribunal Penal Internacional serve aos interesses dos Estados Unidos. E tudo aquilo que interessa aos Estados Unidos não serve de motivo de condenação. Nem a Ucrânia. A Ucrânia também não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Não aderiu ao acordo do Tribunal Penal Internacional. E, no entanto, exige a condenação de outros países, quando ele próprio se recusa a aceitar as decisões do Tribunal Penal Internacional. Isto é, a violação dos direitos humanos é boa para outros países, não é boa para os Estados Unidos nem para a Ucrânia. É esta a verdade dos factos, é esta, no fundo, a posição cínica da Ucrânia, dos Estados Unidos e da União Europeia, que, no fundo, serve de cão de fila nesta guerra terrível dos Estados Unidos. E daqui passamos para o Brasil, onde eu acabo de vir. Estive em Salvador e isso deu para conhecer um pouco melhor o Brasil. Já tinha feito uma viagem ao Brasil e vi a miséria incrível nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte. Mas Salvador ultrapassa tudo o que a imaginação pode conceber. A miséria em Salvador é algo de terrível. É algo de terrível. São milhares as pessoas que se deitam na rua. As formas de sobrevivência são absolutamente dramáticas. A miséria, o abandono, o desleixo é absolutamente dramático. Repare-se, até uma coisa muito simples. Nós vamos pelas ruas e os fios elétricos estão ao alcance da cabeça dos peões. Uma pessoa morre eletrocutada, mas isso ninguém é responsabilizado por isso no Brasil. O prefeito de Salvador e os administradores da empresa que fornece a energia deviam estar na prisão. São criminosos. São puros criminosos. Foi gravíssimo aquilo que eu vi em Salvador. Para além da miséria, o desprezo pela pessoa humana é algo de inimaginável. E, no entanto, essa gente é gente que invoca Deus a torto e a direito, mas também é gente que paga os autocarros que, no dia 8 de janeiro, fizeram a tentativa de golpe para impedir que Lula continuasse no poder e que Bolsonaro regressasse dos Estados Unidos para ocupar novamente a cadeira da presidência da República. É esta gente que mistura
os comportamentos absolutamente criminosos e indignos de desrespeito total pela dignidade humana, que invoca Deus, que se serve de Deus para atingir o lucro. O Deus deles é o dinheiro, é o lucro, e manter um poder ignóbil. Esperamos que o Brasil acorde para esta realidade e a combata de uma maneira definitiva. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem este programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade, e, sobretudo, para colocarem os vossos comentários, dialogarem connosco. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.